Agora vamos continuar com a regra do quociente. Estamos vendo regras de derivação. Vimos no vídeo anterior a regra do produto, agora a regra do quociente. A regra do quociente ela é bem parecida ali com a do produto, algumas leves diferenças. Então eu tenho aqui uma função f dividido por uma função g. Aí a gente vai ter f' vezes g, ou seja, deriva f, a g não, menos a f não deriva vezes a g derivado. E tudo isso dividido por g ao quadrado. O g aqui, no caso, é sem derivar, tá? Então, esse é o formato da regra do quociente. Vamos ver o nosso exemplo. A gente tem uma função f de x que é x ao quadrado dividido por cosseno de x. O cosseno de x vai fazer o papel dessa g aqui, que eu representei g em azul. Então, de cara, eu vou fazer o seguinte. Então, como eu quero a derivada de f de x, eu vou, então, de cara, vou passar um traço aqui grandão e eu vou colocar o cosseno ao quadrado logo aqui abaixo. A gente não vai derivá-lo, né? Porque conforme a nossa fórmula, a gente só põe a função do denominador ao quadrado, sem derivar nem nada. Então a gente escreve dessa forma, cosseno quadrado de x. A gente não coloca o quadrado aqui na frente para não ficar parecendo que é cosseno de x ao quadrado, né? Que são coisas diferentes. Então agora a gente vai derivar. Eu vou derivar, então eu estou aqui com o numerador x ao quadrado e denominador cosseno de x. Então o que eu chamei de f aqui em amarelo é o x ao quadrado. Então eu vou derivá-lo. A derivada dele, 2x. E aqui vezes o cosseno não deriva, cosseno de x. E aqui menos, como eu derivei o x ao quadrado aqui na primeira parcela, nessa segunda parcela eu não vou derivar. Então ele vai aparecer x ao quadrado vezes o cosseno de x derivado. Eu vou colocar um parênteses aqui, porque a gente sabe que o cosseno derivado tem um sinal negativo, é menos seno de x. Fecho aqui. Daí aqui terminou, a gente só precisa fazer uns pequenos ajustes aí com os sinais, com as funções, né? Então eu tenho aqui, ó, f' de x é igual, esse traço grandão aqui ainda, o traço da divisão, denominador é o cosseno ao quadrado de x, e aí aqui numerador eu tenho 2x que multiplica cosseno de x, esse menos produto com esse menos vai dar mais x ao quadrado vezes o seno de x. E aí a gente para por aqui mesmo, né? Não tem mais simplificações aí para serem feitas. O que pode fazer, mas não vai adiantar muito, é colocar o x aqui em evidência, tal, não vai mudar muita coisa. Então a gente para por aqui. Repara que ah, igual na regra do produto, a gente precisou aqui de duas funções diferentes e aplicamos a regra. Se as funções forem iguais, de mesmo tipo, né, por exemplo, x ao quadrado e raiz de x, né, então eu tenho aqui x ao quadrado dividido por raiz quadrada de x. A gente pode aplicar a regra do quociente, mas eu acho que vai ficar desnecessário, né? Por quê? Porque a gente percebe aqui que essa função, antes de derivar, ela pode ser ajustada, né? Eu tenho x ao quadrado e a raiz quadrada de x é x elevado a meio. E aí a gente tem funções do mesmo tipo, né? Que são potências de x. Eu vou fazer aqui x elevado a 2 menos meio. Esse menos aqui não tem nada a ver com derivada, é uma propriedade de potência porque eu tenho a mesma base, aí eu subtraio os expoentes. Então, o meu f de x aqui, sem derivar, sem nada, é o x elevado. Aqui agora eu vou fazer 2 menos meio, o que vai dar 3,5, não é isso? Que é 4 menos 1, isso mesmo, 3,5. Essa é a função ajustada, a gente ainda não derivou. Então, a derivada dessa função não vai precisar de regra do quociente, né? Isso porque as funções são do mesmo tipo. E a derivada aqui é a derivada comum, né? Uma derivada de potência, então 3 sobre 2, que multiplica x. O 3 sobre 2 aqui, a gente subtrai 1, o que vai dar meio. E aí, fazendo só mais um ajuste aqui, para não deixar o meio aí na potência, a gente tem 3, que multiplica a raiz quadrada de x sobre 2. Essa, então, vai ser
a derivada dessa função aqui, sem a necessidade de usar a regra do quociente. Simples assim, simples como a vida.